função. Agora a gente vai começar para valer o nosso estudo de função. Conceito, tá? Não tem como a gente ficar limitado a conceito. A gente vai avançar em algumas questões específicas, função do primeiro grau, de repente a gente pode falar alguma coisa de função do segundo grau, exponencial e assim por diante. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui, galera, dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, tá bom? Eu criei aqui, na verdade, 4 elementos no conjunto A, pensei numa regra, eu pensei numa lei de formação na minha cabeça e consegui preencher esses outros 4 aqui, tudo bem? Eu vou botar uma setinha aqui daqui a pouco e vou colocar qual é essa lei de formação. A gente vai fazer melhor, a gente vai descobrir essa lei de formação, essa regra que eu criei na minha cabeça, tá bom? Bem, se eu criei uma regra na minha cabeça, eu preenchi primeiro esses aqui e através dessa regra eu consegui preencher esse, vê se faz sentido o que eu vou falar. Esses elementos do conjunto B estão em função do conjunto A. Está justificado, inclusive, o nosso título da aula. Tudo bem? Então, de novo, eu criei aqui 4 elementos quaisquer, tá? Que a gente chama de variáveis independentes, ok? E aí simplesmente pensei numa regra e através desses elementos, em qualquer tipo de elemento que eu criei, tá? Eu simplesmente consegui dar respostas para esses 4 elementos aqui. Pensei nesse aqui, joguei numa lei de formação, cheguei nesse. Fiz a mesma coisa com 0, com 1, ou seja, as variáveis independentes, aqui serve qualquer coisa. E aqui são as variáveis dependentes. Gente, na matemática, a gente vai criar 2 variáveis bem tradicionais. Esses elementos do conjunto A nós vamos chamar de x, são as variáveis independentes. E aqui, no conjunto B, esses elementos são os elementos y, os famosos elementos x e y, tudo bem? Lembrando que eles são muito famosos, mas no estudo de função a gente nunca vai ficar só preso a eles, tá? O tradicional eixo x, o tradicional eixo y, em várias questões de função vão levar outros nomes, tá bom? Você vai ter, na verdade, o gráfico do lucro de uma empresa em função da quantidade de produtos vendidos. O y vai ser o lucro e o nosso x vai ser a quantidade de produtos vendidos, que às vezes a gente vai chamar de n, a gente vai chamar de qualquer outra coisa, tá bom? Beleza. Vamos adiante. Zimmermann, que regra é essa que você criou na tua cabeça? O que você pensou? Aí nessa hora você vai ter que pensar o seguinte, na matemática, de cara, você tem que pensar na função do primeiro grau. Mas pode ser segundo grau, Zimmermann, pode ser exponencial. Beleza, mas vamos criar uma regra aqui, vamos tentar fazer a partir do primeiro grau. Se não der certo, a gente vai para o segundo grau e assim vai. Aí você fala assim, Zimmermann, como é que eu vou saber que essa relação que veio na tua cabeça é do primeiro grau? Vai ser no chutômetro? Não, você vai fazer um seguinte teste. Você vai pegar alguns elementos, por exemplo, você tem que verificar a variação deles. Então, desse menos 1 para o 0, a variação foi de quanto, gente? 1 unidade, sim ou não? Você está no menos 1, foi para o 0, a variação de 1 unidade, tudo bem? E essa variação aqui, do menos 1 para o 1, foi uma variação de 2 unidades. Qual foi essa variação agora desse terceiro elemento para esse quarto elemento? 4. E qual é a variação desse terceiro elemento para esse quarto elemento, galera? 8. Opa! 1, 2, 4, 8. São proporcionais. As variações são proporcionais. Galera, se a gente multiplicar cruzado, a gente tem aqui uma regra de 3, a igualdade de 2 razões. Logo, nós temos uma função do primeiro grau. Então, toda vez que as variações forem proporcionais, a função é do primeiro grau. Logo, vou adiantar, lembra que eu falei? A gente vai adiantar um pouquinho de conceito de função. Função do primeiro grau vai entrar agora. Lembrando que a gente vai ter uma aula só sobre função do primeiro grau, ok? Bem rica em conceitos. Agora, a lei de formação, a gente já pode adiantar. É essa. Y igual a x mais b, tudo bem? Nem vou ficar falando tecnicamente desses coeficientes, não. Deixe isso para a aula de função do primeiro grau. Agora, presta atenção, galera. Basicamente, a gente descobrir essa lei de formação, eu vou botar aqui, tem uma ponte que liga isso aqui, tá? E aí o que a gente vai fazer, na verdade, é preencher isso aqui. Só que eu preciso descobrir o A e o B. E aí como é que a gente faz isso, professor? Bem simples. A gente tem 4 linhas aqui de elementos combinados, certo? Basta escolher 2 delas. É como se a gente fizesse um sistema.
Lembrando, todos os valores aqui são x, todos os valores aqui são y, certo? Então vamos pegar, por exemplo, essa primeira... Não, vamos pegar essa segunda linha. Tem zero, é ótimo, né? Vamos pegar essa segunda linha, vamos jogar aqui, ó. Ó, o que a gente vai fazer? Deu para entender? Ó, y vem para cá, x vem para cá. Então vamos substituir esses valores. Estamos fazendo em relação a essa segunda linha, hein? Esse y eu jogo aqui, fica 1. E esse 0 eu jogo no lugar do x, certo? Ó, beleza? Aqui anulou. Opa! Metade da ideia que eu tive aqui já foi. O b vale 1. E agora a gente vai pegar essa segunda linha. Podia ter pego essa? Claro, mas não tem necessidade de pegar essa aqui, que os valores são maiores. Vem aqui na terceira linha. Esse valor aqui é do x, coloca aqui. E o valor do y, coloca aqui. Ó, vai ficar 3 é igual a 1a vezes 1 mais b. Só que em vez de botar mais b, a gente já pode colocar o quê? O mais 1, né? Ou seja, galera, a gente chega à brilhante conclusão que o a é igual a quanto? 2. Acabou. Lembra da regrinha que eu pensei no início? Ó, a regrinha que eu pensei no início era o 2x mais 1. Vamos tirar a prova real disso? Toda vez que você pegar esse elemento x e jogar aqui, vai ter que dar o y. Porque os valores do conjunto B estão em função do conjunto A. Então vamos lá. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1, menos 1. Aqui, ó, jogo 0 aqui, aqui vai dar 0, logo y igual a 1. Jogo 1 aqui, 2 mais 1, 3. Jogo 5 aqui, 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Foi? Vamos lá, continuando. Domínio, imagem contra domínio. Agora vamos falar esses termos técnicos que vão aparecer muito nas questões aí. Gente, mais uma vez aqui, dois conjuntos A e B. Mudei agora ali de formação, até para mostrar para vocês que o estudo é de função, tá? Então, botei função do segundo grau. Pode ser qualquer função essa relação aqui que a gente vai criar relacionando esses dois conjuntos. Gente, presta atenção. No momento em que eu botei aleatoriamente esses elementos aqui, porque eles são variáveis independentes, ok? Eu automaticamente vou conseguir relacionar, eu vou conseguir dar respostas aqui, a gente vai poder fazer uma ligação, obedecendo essa lei de formação aqui agora, tudo bem? Beleza. Gente, olha só o que vai acontecer. Jogou o menos 2 aqui, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1, 3. Opa, esse está relacionado com esse. Joga 1 aqui, 1 ao quadrado 1, menos 1, 0. Beleza. 0 jogou aqui, sobra menos 1, show. Jogo 3 aqui, 9 menos 1, 8. E olha o que acontece. Vamos dar nome agora aos bois. Presta atenção. O que é o domínio? O domínio é exatamente todos os elementos que partem do conjunto A. São as variáveis independentes, são os números que eu coloquei aqui aleatoriamente, que eles participam da função. Logo, o nosso domínio vão ser, nesse caso aqui, os elementos menos 2, 1, 0 e 3. Aí, no nosso material didático, tá? Na nossa apostila, você vai perceber que está falando em gráfico, falou em domínio, vocês vão olhar para qual eixo, galera? O y ou o x? O x, muito bom. As variáveis independentes, ok? E o que é a imagem da função? Gente, a imagem da função são os elementos do y que participam da função, que tem elementos relacionados, que tem domínio. Perfeito. Então a imagem aqui vai ser o quê? Os elementos 3, 0, menos 1 e 8. Show de bola. Essa é a imagem da nossa função criada ali. E o que é o contradomínio? Gente, o contradomínio é todo o conjunto B. São todos os elementos que aparecem nesse conjunto B, ok? Logo, nós podemos dizer que esse contradomínio é a imagem, né, mais aquele elemento ali que está sobrando, que é o 9, que não tem relação nenhuma com domínio aqui. Tudo bem? Esse é o conceito de domínio, imagem contra domínio. Agora vem uma outra coisa muito interessante que é muito conceitual. Eu vou colocar agora uma definição nessa relação aqui do que é função e do que não é função. Tranquilo até aqui? Beleza? Tá, olha só, presta atenção. Gente, eu vou tentar definir numa frase o conceito de função, ok? Eu vou tentar sintetizar a definição de função numa frase. Olha o que eu vou escrever aqui. Função é toda, vou botar aqui, toda relação. Lembrando, gente,
esse início da matéria aqui que eu estou trabalhando, que eu estou botando dois conjuntos, botando uma pontezinha e fazendo uma lei de formação, isso se chama relação, tudo bem? Relação não tem muita regra não. Qualquer dois conjuntos eles vão ter relação, ok? Agora, quando a gente está fazendo estudo de função especificamente, existem algumas limitações. Existem, na verdade, algumas regras e eu quero que vocês entendam, então, inclusive, o porquê dessas regras, tá? Então, vamos lá. Função é toda relação em que todo domínio, esse todo aqui, eu vou destacar. Todo domínio está relacionado, vamos lá, todo domínio está relacionado, atenção agora, hein? Relacionado com uma única, eu disse única, e vamos dar um destaque aqui com a nossa palavra única, imagem. Gente, uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum, eu dei destaque no todas, ou seja, quando a gente está fazendo aquela relação de função, todos os domínios têm que estar partindo setinha, tudo bem? Daqui a pouco eu até vou explicar por quê. E todo domínio tem que estar relacionado a uma única imagem. Não pode acontecer de um domínio aqui relacionar com duas imagens. Também eu vou explicar o porquê. São as restrições de função. Então, se você estiver estudando relação, pegar qualquer dois conjuntos, criar uma regrinha, relação não tem limite, tá? Função tem. Função tem que ser baseada numa lógica. Então, de novo, essa definição que eu botei, tentei sintetizar, gente. É muito arriscado isso, mas eu fiz uma síntese, tá? Função é toda relação, tá? Em que todo domínio está relacionado com uma única imagem. Exemplo. Vou botar pontinhos agora em vez de ficar botando valores numéricos para facilitar, ok? Se eu chegar para vocês e fizer assim, ó, uma situação hipotética. Eu vou pegar esses elementos aqui e vou colocar aqui várias imagens. Tranquilo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, esse elemento 1 está relacionado com esse está relacionado com esse está relacionado com esse está relacionado com esse. Beleza? Pergunta, isso é uma função? É. Porque está obedecendo essas duas restrições. Todo domínio está sendo relacionado? Sim. Obedeceu a primeira. E todo domínio está relacionado a uma única imagem? Sim, esse tem a sua imagem, esse tem a sua imagem, todo domínio tem a sua própria imagem, beleza? Então ele está respeitando, show, isso é uma função. Vamos pegar um outro caso aqui, tá? Vou pegar esses dois conjuntos e vou botar essa relação aqui, galera. Preste atenção, hein? Vou simplesmente, ó, única imagem, única imagem, única imagem, tranquilo? Aí vem a pergunta, isso é uma função? Não. Por quê? Isso aqui está sendo obedecido, mas isso aqui não está sendo obedecido. Tem domínio ali que não tem resposta. Gente, para ser função, todas as variáveis independentes têm que ter resposta, ok? Isso aqui, então, é função, isso aqui não é função, ok? Isso aqui é, e aquilo não é, tudo bem? Vamos lá. Continuando, hein? Atenção. Agora eu vou fazer um outro caso aqui. Eu vou simplesmente pegar esses dois domínios, show de bola. Vou botar eles para participar. Ó. E eu pergunto, isso aqui é função? Não. Isso está sendo respeitado? Tá. Todo domínio está participando da função. Mas está acontecendo aqui um problema. Todo domínio está relacionado com uma única imagem. Gente, esse domínio tem duas imagens. Isso não pode acontecer. Agora vamos começar a tentar entender um pouquinho por quê. Primeira coisa, quando você tem uma relação de duas grandezas que uma depende da outra, exemplo, quando você chega num posto de gasolina, tá? O quanto você vai pagar está em função da quantidade de litros de gasolina que você vai colocar, certo? Toda litragem que você colocar no teu carro tem um preço para aquilo. Toda litragem, ou seja, a quantidade de litros que você vai colocar no posto de gasolina é independente. Você pode botar 1 litro, 2 litros, 1,5 litros. Você tem uma independência para escolher a quantidade de litros. O que está dependendo da quantidade de litros? O preço. O preço é a variável dependente e a quantidade de litros é a variável independente. Faz sentido isso aqui então, gente?
É que nem você entrar no táxi. O quanto você vai andar em quilometragem do táxi, né? Vamos botar assim, você vai descobrir o quanto você vai pagar. Gente, tem como você entrar no táxi e ter uma certa quilometragem que não tem preço? Não. Toda quilometragem, qualquer caminho que você fizer no táxi, todo domínio vai ser, nesse caso aqui, a quantidade de tempo, de espaço que você vai andar no táxi. Todo domínio tem que ter a sua imagem. Então, se a gente está fazendo uma relação de função, as variáveis independentes, todas elas, tá? Lógico, dentro de uma lógica, né? Você fala assim, pô, Zimmermann, tem umas questões lá que eu vi que o domínio negativo não conta. Lógico, por exemplo, no táxi você não tem quilometragem negativa, né? E no posto de gasolina também, quantidade de litros negativa. Então existe, lógico, dentro da contextualização, algumas limitações. Mas, dentro daquelas possibilidades, tudo tem que entrar. Beleza? Faz sentido isso? Esse todo? E por que uma única imagem não? Vou voltar para o posto de gasolina. Por que isso aqui não pode ser uma relação de função, gente? Imagina você chegar num posto de gasolina e aí você chega lá e fala assim, ó, eu quero abastecer 10 litros. Aí termina de abastecer 10 litros, o posto dá 2 preços. Não tem como. Definido um domínio, você tem que ter uma única resposta para a imagem. Tudo bem? Beleza. Agora, olha que situação interessante. Eu vou provocar aqui uma situação que isso aqui gera muita dúvida, tá, gente? Muito baseado nisso que eu falei. Vocês vão agora avaliar para mim se isso pode ou não ser uma função. Tranquilo? Eu vou botar aqui... Pronto. E vou fazer até melhor. Vou botar aqui e vou botar aqui. Vamos lá. Então, esse caso aqui gera muita dúvida, gente. Presta atenção. Vou pegar esse elemento aqui e vou fazer isso aqui, ó. Presta atenção. Tudo bem? Uma coisa que é importante, ó. Imagem não tem problema nenhum sobrar elemento, tá? O que não pode acontecer é você não ter uma resposta para cá. Aqui, não tem problema, pode sobrar elemento. Agora, a pergunta é isso aqui, é função ou não? Olha para lá. Isso aqui é função ou não? Todo domínio está sendo relacionado? Esse aqui já foi. E todo domínio está relacionado a uma única imagem? Sim, esse tem a sua imagem, esse tem a sua imagem, esse tem a sua imagem. Nenhum domínio está compartilhando duas imagens. O que está acontecendo aqui, que gera dúvida, você diz, pô, mas uma imagem pode ter dois domínios? Pode, que não pode ter um domínio e ter duas imagens. E aí você fala assim, pô, exemplifica isso aí, Zimmermann. Você pode chegar num posto de gasolina, já que eu estou usando esse exemplo, e o posto dá uma promoção, fazer uma promoção, por exemplo. Ó, abasteça 20 litros e pague 10 litros. Ou seja, se você abastecer 10 litros, você vai pagar por 10 litros. Se você abastecer 20 litros, você vai pagar pelos mesmos 10 litros. Isso é possível, isso é viável. Tranquilo? Então, reconhecer, é função, não é função. Esse caso aqui também não é função. Não pode acontecer de um domínio ter duas imagens. E esse aqui é função, tudo bem? Existe até uma analogia legal, né, que é muito usada didaticamente, inclusive, se não me engano, há muito tempo atrás a UF fez uma questão dessa de vestibular, que ele falava exatamente o seguinte, aqui no caso a gente tem o conjunto dos filhos, né, e o conjunto das mães. Então, por exemplo, um filho não pode ter duas mães, certo? Mas dois filhos podem ter uma mãe também. Bem legal esse exemplo, né? Show! Agora presta atenção. Esse é o primeiro passo, reconhecer ou não a função por diagramas. Agora vem um grande desafio, que é bem legal isso. Gráfico. No gráfico, como é que você vai dizer se aquilo é função ou não? Lembrando, todo domínio tem que estar relacionado com uma única imagem. Então eu vou colocar aqui alguns casos gráficos e aí, na verdade, eu vou ensinar um método para vocês nunca terem dúvidas nisso, tá? Pegou um gráfico e quer ver se é função ou não? Vocês vão fazer simplesmente o seguinte, eu vou pegar 3 planos cartesianos aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um gráfico assim, vou pegar um outro gráfico assim, beleza? E vou colocar, deixa eu pensar aqui, vou fazer uma parábola, né, tradicional. Gente, desses 3 gráficos que eu fiz, só um não é função, que é esse aqui do meio. Isso é porque, se a gente pegar, por exemplo, uma reta e jogar uma vertical aqui, lembrando, isso aqui é o eixo X, né? Ah, vamos supor que aqui é o 2. Isso significa que esse 2 está se relacionando com 3 pontos na função. Ele está encontrando esse ponto aqui, ou seja, esse domínio tem essa imagem, esse domínio tem essa imagem, e esse domínio, deixa eu prolongar aqui, ó, tem essa imagem. É como se em diagramas fosse isso aqui, ó. 1.2 aqui está relacionado com 3
imagem. Isso aqui pode ser função? Não. Mas para não ficar se dando o trabalho de ficar sempre tendo que pensar no diagrama, você faz uma coisa bem simples. Traça uma vertical e você só pode encontrar a função num único ponto. Isso a gente chama de método gráfico, ok? Então, você vai traçar várias verticais, ok? Você só pode encontrar o gráfico uma vez. Se alguma dessas verticais encontrar em mais de um ponto, não é função. Por exemplo, aqui, ó, pode ficar traçando vertical à vontade, galera. Você só vai encontrar a função num único ponto. Aqui, nesse ponto, nesse ponto. Cada vertical só pode encontrar o gráfico num ponto. A parábola aqui, ó. Toda vez que você traçar essas verticais, você está encontrando a função no único ponto. Método gráfico. Beleza? Vamos lá, vamos para a primeira questão. Mas antes de começar a primeira questão, vamos só falar rapidinho de o quê? Par ordenado. Gente, o par ordenado é um conceito, é um elemento muito importante dos planos cartesianos, ok? No estudo de funções vão aparecer muito isso, par ordenado. Exemplo, se a gente tem um plano cartesiano aqui qualquer, eixo x, eixo y, ok? Abscissa ordenada, variáveis independentes, variáveis dependentes. Se a gente pegar um ponto qualquer nesse gráfico aqui, sei lá, vou pegar esse ponto aqui, vou chamar esse ponto de A. Ele tem uma coordenada x, que eu vou chutar aqui, vou dizer que é 5, e ele tem uma coordenada b, tá? Desculpa, a coordenada y, que eu vou chamar de, sei lá, numericamente, 2. Ou seja, galera, esse ponto A, ele pode ser representado por um par ordenado, que é, na verdade, representado dessa forma. Aqui é o valor do x dele, da coordenada x dele, melhor dizendo. E esse valor aqui vai ser a coordenada y do ponto. Isso aqui era par ordenado. Tranquilo? Primeiro valor, coordenada x, o segundo valor, a coordenada y. É o endereço desse ponto no gráfico, tá bom? E aí o problema está dizendo que... Bem, deixa eu só liberar isso aqui. Aí o problema está dizendo o seguinte, ele dá dois pares ordenados e diz que esses dois pares ordenados, tá, estão sendo representados por esse par ordenado e esse par ordenado. Já viu que eu já coloquei igual aqui? Porque ele está dizendo que esses dois pares ordenados representam o mesmo ponto no plano cartesiano. Logo, eles são iguais, obrigatoriamente. Gente, cuidado que aqui eu coloquei valores numéricos. Só que na questão são expressões algébricas, ou seja, essa expressão algébrica é a coordenada x desse ponto. Já que eles representam o mesmo ponto no plano cartesiano, essa coordenada x aqui também tem que ser igual. Ao passo que essa coordenada y tem que ser igual a essa coordenada y. Agora, gente, é igualar, fazer sistema e correr para o abraço. Então vamos lá. Essas duas coordenadas x têm que ser iguais. Então vai ficar m mais 2n é igual a 2 mais m. Gente, desculpa, menos m. Se a gente jogar esse m para cá, vai ficar 2m, né? Mais 2n igual a 2. Se a gente dividir tudo por 2, vai ficar m mais n igual a 1. Até aí tudo bem? Beleza? Show! E eu vou fazer... Opa, volta! Aí vamos fazer agora a conta igualando as coordenadas y, beleza? Então vai ficar o seguinte, gente. Vai ficar m menos 4 é igual a 2n. Tranquilo? E aí vamos fazer o seguinte, vamos organizar então o nosso sisteminha aqui. Eu vou simplesmente ajustar essa expressão aqui, ó. Vai ficar m, beleza? Esse 2n aqui na esquerda vai ficar negativo, beleza? E esse 4 fica positivo, pronto. Nós temos aqui um sistema, beleza? Gente, nesse caso aqui, eu acho que vale a pena a gente fazer o quê? Vamos subtrair esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse. Por que eu pensei nisso? Porque se a gente subtrair aqui, a gente elimina a variável m. O n vai sair. Ou seja, quando a gente fizer n de navio, né? Menos 2n vai dar o quê, galera? 3n. Sim ou não? Esse menos esse. É como se ficasse, ó, n menos 2n. Aqui nós vamos ficar, na verdade, com ele valor positivo. E aqui, galera, na hora de subtrair esse menos esse? Menos 3. Logo a gente chega à brilhante conclusão que o nosso n de navio é igual a quanto, galera? Menos 1. Show. Metade da questão, quer dizer, metade da questão, já está praticamente finalizado. Gente, se o n vale menos 1, pode substituir aqui, ó. Então a gente precisa descobrir o m, né? Vai ficar m menos 4 igual a menos 2. Esse 4 vem para cá positivo, vai ficar 4 menos 2, 2. Beleza. Fechou a questão? Praticamente, né? Agora a gente pode dar essa resposta aqui. Gente, o problema está pedindo o m como base da potência e o expoente menos 1. Propriedade de potência,
Muito importante. Quando o expoente negativo, o resultado não fica negativo, não. O que acontece é que ele vai descer para o denominador, ok? Isso aqui vai ficar o quê? 1 sobre meio. A nossa aula de potenciação está demonstrado isso, inclusive, ok? Então, toda vez que você tiver o expoente negativo, ó, bota 1 aqui no numerador, joga a potência aqui para o denominador que o expoente fica positivo, tá bom? Logo, a resposta certa vai ser letra E de ervilha. Beleza? Beleza? Então, olha só, nessa questão 2, a gente vai ter um conjunto A, que vai ter os elementos 1, 2, 3, show? E a gente vai ter um conjunto B, que vai ter os elementos menos 1, 0, 2 e 3. Opa, tem mais 3, né? Depois vem o 7, o 8 e o 9. Beleza? Bem, essa função f, ela é dada pela relação de A para B. Lembra? Conjunto A, conjunto B, diagramas, né? E a lei de formação, lembra aquela leizinha de formação que no início da aula eu criei? O problema aqui também vai criar uma. Essa lei de formação, que é a regrinha do jogo, vai ser x ao quadrado menos 1. Tranquilo? Vamos organizar aquilo em diagramas, depois a gente analisa aí, ele vai dar 3 afirmações, né, 3 proposições, e pergunta quais são verdadeiras e falsas, enfim. Eu vou pegar esse primeiro diagrama. Olha que legal essa questão, que a gente vai treinar conceito. Olha só. Eu vou colocar obrigatoriamente as variáveis independentes, ok? Elas que vão reger, porque o conjunto B está em função do A. Então quem vai comandar é o conjunto A. E aí eu vou colocar, olha só, lembra da pontezinha? Ó? Daqui para cá a gente tem que obedecer essa lei. F de x e y é a mesma coisa, tá? Eu vou botar o y aqui no lugar do f de x. Show? A resposta desses elementos vão ser representados na hora que você substituir aqui. Tranquilo? Só que olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar todos os elementos do conjunto B e a gente vai ver quais deles se relacionam e quais não se relacionam. Gente, os que se relacionarem, o que tiverem resposta em relação ao que está em vermelho aqui, vai ser a imagem. Beleza? Então vamos lá. Se a gente substituir o 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Então esse se relaciona com esse. 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. Esse se relaciona com esse. E 3 ao quadrado, 9 menos 1, 8. Se eu não me engano, na teoria, por um acaso, eu criei esse aqui também, não foi? Eu criei primeiro um do primeiro grau, depois eu botei um do segundo grau. Coincidentemente foi esse aí. Ou seja, qual é o domínio dessa função? São exatamente os elementos do conjunto A, todos eles que estão participando, né? Então é o 1, o 2 e o 3. Show? O que é a imagem, galera? A imagem são os elementos do y que estão relacionados com domínio. Ou seja, vai ser o quê? Vai ser o 0, vai ser o 3, e vai ser o 8. Beleza? E o contradomínio, galera? O contradomínio é o próprio conjunto B. Tudo. Beleza? Vamos analisar as respostas agora. Se a gente analisar as respostas, a gente vai ver o seguinte, ó. A primeira proposição lá diz que a imagem é o 038, certinho. Contradomínio, ele diz, nem vou ler o contradomínio, porque o contradomínio só tem 4 elementos. E o nosso conjunto B tem muito mais do que 4 elementos. E a letra D diz que o domínio é igual a 1, 2, 3, perfeito. Ou seja, a primeira está certa e a terceira está certa, ok? Se a primeira está certa, a terceira está certa, a resposta certa, a letra D de Damião. Beleza, beleza? Show! Vamos para a questão número 3. Olha só. Primeira coisa que ele fala é o seguinte. Nós temos uma função de R em R, tá? E aí ele diz o seguinte. Essa função f, ela só vai ter, na verdade, 2 elementos, tá? Ela só vai ter pode ter 2 possibilidades de imagem, vamos botar assim. A primeira é a imagem dela ser 1. Para isso, o x tem que ser o quê? Tem que ser racional, tá bom? Ia dando mole aqui. O símbolo do racional é o Qzão, tudo bem? Real, racional. E a imagem vai ser 0 se esse x for o quê? For irracional. Gente, os números racionais são todos os números que podem ser colocados na forma de fração. E os irracionais, Zimmermann? O que não pode. Beleza?
Consegue colocar o número em fração? É racional. Não consegue? É irracional. Aí olha só o que ele fala. Ele pede para a gente descobrir o valor numérico dessa expressão aqui, ó, horrorosa, que é o f de raiz de 3, tudo bem? O que está dentro do parênteses, na verdade, é o x, tá? Mais f de 0,5, beleza? Mais f de 2. Tudo isso sobre f de π, ó que beleza. O π é manjado, né? E f de 5 sobre 2. Sem maiores problemas, gente. Sem muita dificuldade essa questão. Nesse caso eu falei tanto de substituição do valor numérico, nem vai ser muita substituição aqui não. É basicamente você reconhecer uma questão muito aritmética, né, de conjuntos numéricos. Vamos lá. Simplesmente olha para aqui para dentro, tá? O valor x é que está aqui dentro, tá? Esse número aqui, ele é racional ou irracional? Ele é irracional, gente. Toda raiz quadrada de número que não é quadrado perfeito é irracional. Lembrando que os quadrados perfeitos são o quê? São os números que dão raiz exata, né? Por exemplo, o 4, né? 1, 4, o 9, o 16, o 25. Por exemplo, qual é a raiz de 25? 5. Quanto é a raiz de 21? Irracional. Se não é um quadrado perfeito, é irracional. Então, ó, isso aqui, já de cara, vamos botar assim, ó, irracional. Isso aqui é racional. O 0,5 você pode botar tranquilamente em forma de fração. Meio, por exemplo, né? 2 é racional, ok? 2 é um número natural, logo ele é racional também. Isso aqui é irracional, π é irracional, é dízima não periódica, e isso aqui é racional. Então aqui vai ficar o quê, galera? Se o x aqui é irracional, ele manda botar 0, então vai ficar 0 mais, bem simples, né? 0,5 é racional, né? Bota 1. Esse é racional, bota 1 também. Já fomos o nosso numerador, o denominador vai ficar o quê? Irracional é 0, né? E se é racional é 1. Opa, game over. Em cima deu 2, embaixo deu 1. Resposta 2. Tem essa opção de múltipla escolha? Vamos lá, vamos ver. Cadê? Tem. Resposta certa, letra A, de amor.